Bem, eu gostaria, então, antes de mais nada, de me apresentar. O Luzio me deu total liberdade aqui do que eu gostaria de abordar e, se eu pudesse, eu ia botar todo mundo aqui para meditar, né? Mas, digamos que não é bem o contexto, então eu vou de uma outra maneira. Mas por que eu escolhi trazer essa imagem aqui, né? É porque, para mim, ela tem um paralelo muito forte com estratégia, com foco. O que a gente faz quando a gente busca meditar não é parar de pensar, mas a gente busca dar foco e ter a atenção, ou awareness, né, que é como nós falamos, a consciência do que você está fazendo. Então, para mim, ela tem um paralelo com o meu trabalho muito grande, né? É eu não me perder nos meus pensamentos, e que é muito fácil, né? Você é o que o meu guru, né, Mingyur Rinpoche, chama do macaco louco. A mente é um macaco louco, né, onde seus pensamentos vão pulando de um lado para o outro e onde você não é o boss. O macaco é o teu bad boss, né? Ele vai te levando para onde ele quer e, quando você vê, você está construindo uma historinha, né? E uma historinha muito distante, muitas das vezes, da realidade. Então, eu procuro meditar, né? Estou longe da iluminação, ainda sou ali estou na rabeira, né? Mas essa daqui sou eu tentando meditar e os pensamentos me dominando, né? E pensamento está para isso mesmo, né? A mente foi feita para pensar, não é para parar o pensamento, mas você ter consciência do que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou falando, que eu estou respirando, né? O pensamento vem, o pensamento vai embora, né? Então, essa sou eu. Eu tenho investido meu tempo em 2 grandes blocos, né? Um bloco que é a Sotrec, o grupo Sotrec, né? Onde eu sou a CSO, que eu estou descobrindo que não é mais a Chief Strategy Officer, né? Você acabou de me batizar hoje, eu vou buscar ser o S para um outro objeto, né? A Sotrec é uma empresa brasileira, né? E ontem eu fiz 28 anos de empresa. Comecei na empresa como recursos humanos e entrei na estratégia quase sem querer, né? Lavando e passando por gosto na estratégia, e quando eu vi, eu estava nessa posição, né? E tenho a honra também de ser uma pequena acionista e de ser membro do conselho da empresa. A Sotrec tem como statement, né, ser uma empresa extraordinária, tanto para se trabalhar como para se fazer negócio de forma sustentável. Nós estamos longe de sermos um mar de rosas, né, mas nós buscamos muito que essa seja uma empresa genial e gostosa, né, e vencedora. Nossos valores, né, estão no respeito nas relações, de fato, interno, externo, com o fornecedor, superação permanente, que não é exatamente a inovação, né? Eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre inovação, mas nós somos uma empresa basicamente de engenheiros mecânicos, né? Aquele que quer entregar o melhor do melhor para o cliente, né? É uma forma de você estar desenvolvendo a lealdade do cliente, mas a gente percebe que a gente ainda precisa inovar ainda mais. Comprometimento com a sustentabilidade é um valor que ainda não posso dizer que está integral dentro da empresa, mas nós estamos trabalhando em cima dele. E a valorização dos clientes, que a gente acredita que acontece através da valorização dos funcionários, né?
apenas uma dimensão da empresa, né? Nós estamos em 90% do país, como um dealer Caterpillar, né? Nós temos mais de 50 filiais, 205 lideranças aí espalhadas entre diretores e gerentes, né? Tem um certo grau de complexidade, né? Houve um tempo em que eu dizia que a gente não era nem tão grande para não conhecer todo mundo pelo nome, nem tão pequeno para não justificar grandes projetos. Hoje a gente está um pouco grande. E, falando em crescimento, né, a gente acredita que a gente precisa crescer por um motivo. É para reter talentos. O meu presidente, né, meu sócio, como ele gosta de falar, né, ele repete muito isso, né? Nós precisamos crescer. Seria ótimo eu vender máquinas, peças e serviços. Não tem mais espaço para eu vender máquinas, peças e serviços, né? E eu ser do tamaninho que eu era. Mas assim eu não retenho meus maiores talentos. Eu preciso de espaço para esses talentos também crescerem com a gente, né? E eu também divido meu tempo com essa instituição, né? Eu sou representante no Rio de Janeiro do Tergar. É uma instituição, né, que está nos Estados Unidos, em Minneapolis, e que é uma non-profit organization, né, claro, e que vive para difundir a meditação ao redor do mundo, com a visão de que a meditação ela estabiliza a mente, ela acalma as pessoas e ela traz mais paz para o mundo. Então, essa é uma visão que a gente tem. Eu sou representante no Rio, existe a representação aqui em São Paulo, né? E que é muito bacana. E eu hoje realmente me dedico bastante a essa comunidade. Bem, então, como é que eu vou... Né, eu vou falar um pouco de conceitos, vou contextualizar um pouco e vou, principalmente, compartilhar muitas das nossas práticas dentro da empresa, né? E eu vou começar compartilhando, né, o conceito de impermanência, né? E... é muito interessante, porque o Luzio mostrou o Canvas, né? Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com o Alexander Osterwalder aqui no Brasil, e eu me lembro que foi uma experiência assim, terrível, porque ele dividiu, deviam ter uns 300 participantes, ele dividiu em grupos, né? E todo mundo trabalhando para construir um canvas em cima de um business que a gente especificou, né? E os grupos produziram. Levamos aí uns 40 minutos, né, de discussões, mais 20 para produzir, 1 hora de trabalho, e aí cada grupo foi lá na frente, apresentou o seu canvas, fantástico. E aí, quando todos os grupos terminaram de apresentar, ele falou, rasga. Ninguém queria rasgar. Rasguem. Mas, cara, foi uma coisa assim, que a pessoa quando chegava para trás, eu vou fugir com o meu canvas, mas eu não vou rasgar. E era um exercício, ele realmente obrigou todo mundo a rasgar. E a gente rasgou. E o objetivo dele, né, era que a gente praticasse, né, isso que o Mingyur chama, né, da impermanência, né, que, na verdade, né, a impermanência ela vai muito além, né, de um modelo de negócios, ela vai até na vida, né? Quer dizer, você, como ele fala, né, não adianta você lutar contra isso, né? Você deve fazer amizade com isso, com o conceito de impermanência, né? A impermanência de um amor, a impermanência da vida, você se preparar para a morte. Isso foi uma coisa assim, que a última vez que ele veio ao Brasil, né, esse ano, ele veio ao Brasil e fez várias palestras, e ele deu uma palestra que era você aprendendo a morrer. E foi a coisa que mais me impactou, né? Que ele fala, é o grande final, né? Se prepara para estrear no momento da sua morte. Eu falei, pô, o cara tá maluco, né? Mas depois de
2 horas de palestra, você vai entendendo que realmente, né, é um momento importante da sua vida e você tem que se preparar para ele, né? E faço um paralelo aqui, né, com a importância também da gente se preparar até para a morte de alguns negócios, né? E como isso é difícil. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente ainda, dentro do conceito de apego, né, e de desapego, né, e que o Alexander Osterwalder tão brilhantemente fez a gente exercitar ali, rasgando o canvas que a gente levou 1 hora para criar, né? Eu vou também num outro conceito, né, que é um conceito de interdependência. Alguém citou, não sei se foi o Ulisses ou se foi o Pedro, né, que citou o conceito de interdependência, né? E a gente tem uma falsa ilusão, né, de que a gente está sozinho ou que a gente consegue as coisas sozinho, né? E que uma coisa que você faça não repercute imediatamente do outro lado, né? O Mingyur Rinpoche, né, ele fala muito, né, ele dá alguns exemplos, né, que mesmo uma cadeira ele teve várias causas e condições, né, para estar ali como uma cadeira, da mesma forma como qualquer ação que a gente tenha na vida, né, a gente chegou ali por causa de causas e condições, né? E a nossa felicidade, ela vem a partir de causes and conditions, né? E o nosso sofrimento também, né? Somos os 2 conceitos, né? E na verdade, né, isso vem, né, para mim como um paralelo também, né, dentro das organizações, né? E existe uma fala, né, também ainda do Mingyur, que está bem na linha do, né, ele só quer ser feliz tanto quanto você quer ser feliz, né? E eu me lembro que uma época eu tive, né, comecei a me pegar com um par, né, meu, e cara, não tinha jeito. O que eu dizia, ele desdizia. O que ele dizia, eu desdizia. E aí você começa a perceber, né, que, na verdade, isso é um conjunto, né? Não é ele que é o vilão e eu sou a boazinha, né? Na verdade, tem um conjunto aí de causas e condições que eu estou participando, né? E aí me caiu aquela ficha, eu falei, caramba, eu sou acionista, eu quero mais é que esse cara venda muito, faça muito bom trabalho. E aí eu resolvi desconectar daquela situação, né? Porque realmente eu pensei um bocado, né, em casa, claro que não foi assim uma luz brilhante que veio, né? E a partir, né, de um dia eu chamei ele para conversar e comecei a conversar e o meu foco era dessa interdependência, né, o quanto que eu estava fazendo mal para o desempenho dele, né, e eu queria que ele se desempenhasse muito bem, né? E impressionante, né, como é que desconectou, como é que desanuviou aquela situação, né? E claro, ele foi brigar contra a pessoa, mas aí pelo menos não era comigo, né? E aí eu venho aqui, né, com o conceito de crescimento, né? E eu uso aí um texto, né, que está no próprio livro, The Alchemy of Growth, né, e no conceito de que sempre, né, você tem o nascimento, a floração, né, e a morte de uma vida, né, mas que no conceito de um jardim você tem isso, mas o sistema está sempre se renovando, né? E aí ele vai desenvolvendo o conceito dos 3 horizontes, né? E que é tão difícil. E
para mim, o mais difícil aqui, né, em fazer essa gestão dos 3 horizontes é você, de verdade, ter o desapego e a crença na impermanência, né? Porque aquele negócio não vai durar para o fim da vida, né? Ele vai morrer e você precisa gerenciar a entrada do novo, né? E aí, quando Pedro falava, né, eu estava conectando isso um pouco aos 3 horizontes, quer dizer, podem ser 3, podem ser 5, doesn't matter, né? Mas no sentido de quanto é importante você gerenciar seu portfólio, né? E eu diria que essa é uma das nossas grandes dificuldades, né? De você entender o que está morrendo, abrir mão, fazer um desinvestimento, né? E você, de fato, investir tempo e dinheiro em alguma coisa que ainda não te dá retorno, né? Aqui é um pouco o conceito, né, do que no Alchemy of Growth o autor fala, né, de que você simultaneamente tem que estar inovando no seu core business, né, e simultaneamente construindo novas atividades. Eu diria que aqui, né, é uma das grandes questões nossas dentro da empresa. E ele diz mesmo, né, que as empresas bem-sucedidas, e nós somos uma empresa bem-sucedida, né, como nós estamos em vários mercados, a gente consegue transitar, né, a mineração está melhor do que a construção, a energia está subindo, o petróleo. Então, a gente consegue transitar bem, mas as empresas bem-sucedidas têm ainda mais dificuldade, né, de estar gerenciando simultaneamente, né, o core e as novas atividades, né? E aí entra, então, um bocado o conceito de inovação, né? E o conceito de inovação aqui, né, trazido de um texto que nós temos uma consultoria da Gartner, né, dentro da empresa, que, aliás, tem um modelo de negócio muito interessante, né, porque a Gartner, eles são advisors, né, eles não têm vínculo com nenhuma plataforma, eles são uma empresa que é um advisor em tecnologia, mas, de fato, eles atuam em qualquer uma das áreas. E eles têm me acompanhado muito na saga da inovação dentro da empresa, né? Porque eu estou carregando já há algum tempo essa bandeira, né? E foi muito interessante porque ele colocou, né? Depois que ele leu esse artigo, ele trouxe para mim e falou: não sei porque que eu estudei engenharia, né? Porque tudo vai para o caminho do psicológico, né? E aí me lembra também, né, da sua fala, né, de que você é um psiquiatra e psicanalista, desculpe, e quanto que isso ajuda, né? E talvez não por acaso eu também sou uma psicóloga, né? E trabalho no meio de um monte de engenheiros, né? E aqui, né, nesse caminho, né, eles falam muito no serial innovation, né, que ocorre repetidamente, e a gente tem feito um trabalho dentro da empresa muito grande nessa direção, né? A gente está atacando em várias linhas para a inovação, mas a primeira delas, né? Espera aí, que eu não sei se eu completei, que, como ele fala aqui, né, que a principal barreira para a inovação ela é psicológica, né? Primeiro, nós trabalhamos em cima de um propósito, né? A gente considera que, quer dizer, não é inovação pela inovação, né? A inovação ela tem que ter um propósito, né? E o próprio Luzio, no livro dele, né, ele fala de inovação predatória, né, no seu livro de Fazendo a Estratégia Acontecer, que eu acho muito interessante, né? Opa! O que eu fiz aqui, que eu fui lá para trás?
Mas então, nós fizemos foi muito interessante, a gente tem um fórum de aprendizagem, é parte da estratégia, né? A gente, 2 vezes por ano, nós reunimos todas as unidades de negócios e nós fazemos um fórum de aprendizagem. Por que é a estratégia que patrocina isso? Porque nós, como responsáveis pela estratégia, a gente tem o privilégio de olhar o que está acontecendo em todas as unidades, que competências são competências mais core e que nós queremos, então, desenvolver coletivamente. E a gente teve até um fórum de aprendizagem com o Luzio, que a gente convidou o Luzio eu acho que tem uns 10 anos isso, onde, um pouco menos, que você trabalhou conosco o conceito do próprio Canvas, né? E eu me lembro que um diretor, no final, virou e falou assim: passar esse dia aqui aprendendo e discutindo isso não tem preço. Estava no auge daquela propaganda, né? E porque é tirar todo o corpo da organização, né, de pensamento da organização, diretores de negócios, para pensar, para refletir, né? A gente faz só 2 vezes por ano, mas foi fantástico. E, no último, nós fizemos uma discussão de qual é o propósito da inovação na empresa, né? E chegamos a uma conclusão muito forte, muito importante, infelizmente não compartilhável, né? Porque tem aspectos muito estratégicos aí em cima disso, né? Mas esse foi um caminho, né? E a gente vem construindo isso estruturadamente. Quer dizer, nós trabalhamos isso com a diretoria, na definição desse propósito. Nós estamos trabalhando da mesma forma, né? Nós convidamos todos os gerentes corporativos para trabalhar com o olhar desse propósito, né, de como eles podem também começar algum projeto de inovação e que, a partir daqui, eu já vou levar o conceito de tirar a complexidade. Quer dizer, que o papel maior, né, a gente tem trabalhado muito em cima do conceito de velocidade, mas eu vou, com certeza, depois da fala do Pedro aqui, o Alex, que está aqui atrás, né, que é o nosso coordenador de planejamento estratégico, ele está coordenando isso, e a gente já papeou ali que o conceito vai ser de retirada dessa complexidade, né? E também, né, nas áreas funcionais, nós temos diversas iniciativas, né? E essa tem sido a forma da gente trabalhar a inovação não como um Big Bang, né? Eu ainda estou tateando um pouco, não como um mega projeto de inovação, mas a gente tem claro que nós precisamos inovar, né? Tanto inovar internamente quanto inovar externamente no business, né? E internamente, agora eu vou adotar, né, para retirada da complexidade, e externamente, né, na renovação, não só da minha proposta de valor, né? Isso é alguma coisa que a gente faz bastante, e eu vou mas mais do que isso, alguns saltos maiores, né, que a gente precisa fazer. Um outro conceito, né, que a gente tem trabalhado muito aqui, né, muito dentro da organização, que está diretamente ligado à inovação e ao nosso crescimento, né, é a ideia de empreendedorismo, né? E isso eu retirei desse texto, desse professor, né, da GV aqui de São Paulo. E o que nós estamos fazendo, né, porque a gente acredita que na organização a gente ainda carece de uma postura mais empreendedora
dos nossos heads, né? Uma coisa que a gente fez, né, e foi até um programa que foi premiado pela Caterpillar, um programa de desenvolvimento que foi premiado pela Caterpillar. E imagina, né, que ele acontece como uma alternativa da crise. Na verdade, né, a gente tem um pipeline de desenvolvimento das lideranças, né, muito bem estruturado, e vem um momento de crise. Cadê? Não tem dinheiro para trazer uma consultoria, para continuar o trabalho. Então, nós decidimos que eu e a gerente de recursos humanos sairíamos em campo e daríamos esse treinamento pessoalmente. E o que a gente agregou nesse treinamento, nesse último treinamento de desenvolvimento das lideranças, foi o Business Model U. Não sei se vocês conhecem, mas o Alexander Osterwalder, ele desenvolveu também, ele escreveu um livro que se chama Business Model U, que é de você fazer seu modelo de negócios. E quando eu apresentei essa proposta, né, na reunião de diretoria executiva, né, pô, mas você está incentivando que o cara pense até para ir embora daqui. Eu falei que ele pense para ir embora, mas que ele pense de uma forma empreendedora enquanto ele está aqui dentro, né? E se ele for embora, é um efeito colateral, mas eu estimulei. Foi bastante difícil, a gente passou um material prévio para eles, né? Mas eu diria assim que pelo menos eu cutuquei uns 60%, ficaram bastante apaixonados, né? E eu terminava esse programa com eles com um workshop onde eles faziam propostas de inovação para a organização, totalmente aberto, né? Eles poderiam trabalhar em qualquer ângulo da inovação, e a maioria veio em cima de business, né? E na verdade, foram vários grupos, né, ao redor do Brasil, e todos os grupos a gente fez project charters de cada ideia, e eles elegeram as 10 que estão indo para o board sistematicamente serem avaliadas e serem trabalhadas, né? E isso está sendo uma experiência assim, fantástica e que eu acho que é vital para o crescimento da organização, né? Essa é uma assertiva aí, né, do trabalho. Um outro aspecto, né, que é um aspecto que a gente tem trabalhado bastante, né, e que eu também acho que é vital, né, ele tem correlação com a própria interdependência, né, é o que a gente chama de network, né, mas acho que a palavra aqui não abrange tudo. Mas nós temos trabalhado, inclusive, dentro da própria diretoria executiva isso, né. Nós somos 4 diretores executivos dentro da organização, né? E a gente tem trabalhado muito, né, um conceito de trust e de colaboração, né? O quanto que entre nós, né, a gente precisa entender que, às vezes, né, uma ideia... Esse daqui é meu filho, que é engenheiro, que eu fico conversando muito com ele, né? E ele que desenhou isso daí, isso vem da função Hastringer, vocês devem entender isso bem melhor, podem explicar isso melhor do que eu, com certeza, né? Mas que muitas das vezes, né, você tem um ponto e você tem uma ideia ou uma solução, né, e você pode chegar a um ponto ótimo, mas você está circunscrito a uma determinada área, né? Ao passo que, se você abrir e expandir, né, essa visão, né, de soluções para um problema, né, e não só no conceito de multifuncionalidade, né, mas de abertura realmente da organização, você pode chegar a um ponto melhor ainda, né, para aquela solução. E é como uma visão lateral como método, né? E
Esse é um trabalho, né, que a gente está fazendo entre nós, na diretoria executiva. Né? Somos todos 4 muito fortes, muito diferentes. Né? E se a gente, né, não abrir cada vez mais nessa visão entre nós e espelharmos isso para baixo, a gente pode acabar ficando com silos muito fortes. Né? E, sem sombra de dúvida, a criação das unidades de negócios, há uns 15 anos atrás, foi muito importante para a organização, mas ela também traz silos, né? Ela também traz efeitos colaterais. Por fim, né, o conceito de desapego, né, e um pouco, né, do que a gente, acho que o Luzio fez essa abordagem, o Pedro também fez essa abordagem, né, o quanto que a gente precisa ter uma cabeça de investimento e de desinvestimento, né, e o quanto que nós precisamos trabalhar, de fato, né, em horizontes que ainda estejam muito distantes do atual. Né, porque, na verdade, né, o desapego ele é usado muito numa forma coloquial, né? Desapego a uma situação que não está te fazendo bem, desapego ao material, faça doações. Mas o desapego na organização é fundamental. Né? Eu me lembro várias reuniões de estratégia que nós tivemos, né? Você desapegar, inclusive, de ideias do novo. Né? O Luzio até já presenciou isso. Né? Quer dizer, nós estamos mapeando algumas oportunidades, né? E, mas essa é boa, não, essa também é. Qual é a não escolha? Né? O Luzio ponderava muito isso, né, nos momentos conosco. A não escolha é mais difícil do que a escolha. Né? Então, para mim, está bastante associado aí ao desapego. Né? E, por fim, né, esse conceito, motivação para mim é consequência, né, mas é um trabalho muito forte das lideranças. Né, e é interessante que esse presidente da Nissan, ele diz que uma empresa ela não quebra hoje. Né, ela começou a quebrar 5 anos atrás, pela falência motivacional, e não pela falência financeira. Né? O que vai matar a organização, né, está aqui, e não numa questão de caixa. Né? Claro que isso significa, como eu disse, motivação, para mim, é o fim da linha, no bom sentido. Né? Ele é resultado de você estar com um ambiente que apaixone as pessoas, que você trabalhe, de fato, com a inovação, com empreendedores, né? E mantém essa organização viva. Né? E aí, né, eu queria compartilhar um pouco uma experiência do que nós fizemos, né, que eu agradeço, o Alex preparou material para mim, podia subir aqui e explicar, que foi um trabalho muito assim bacana que a gente fez na empresa, né, onde, né, a gente sistematicamente avalia os nossos modelos de negócios. Nós temos alguns modelos de negócio, porque nós também, né, nós trabalhamos aí em duas, né, nós temos o conceito da ambidestria, né, e não é fácil gerenciar. E nós decidimos fazer um trabalho, né, onde o tiro saiu pela culatra, no bom sentido, né, mas nós decidimos que nós íamos fazer uma validação dos nossos modelos de negócios com todos os funcionários da linha de frente. Então, que era uma pesquisa traduzindo a voz do cliente através
da voz dos nossos funcionários da linha de frente. Dos nossos funcionários da linha de frente, eu estou falando toda a equipe comercial e toda a equipe técnica, né? Metade da nossa organização são técnicos mecânicos, né? E a gente trabalhou, né, num ciclo. A gente sempre trabalha com esse ciclo de estratégia, né? E o primeiro ciclo, né, foi esse desafiando os modelos de negócios. Foi uma pesquisa bastante extensa, né, onde nós pegamos todos os tópicos das nossas propostas de valor, né, e foi uma pesquisa longa, eu vou mostrar para vocês, e que ela reverberou durante muito tempo na organização. E mais interessante é que, como eu disse, o tiro saiu pela culatra, no bom sentido, porque isso também fez uma comunicação da estratégia de uma forma excepcional, porque eles não só ouviram falar, né, mas como eles opinaram efetivamente, né, em cima da estratégia da empresa, né? Esse é um pouco um ciclo típico, né? A gente faz essa etapa que a gente chama de geração de ideias, onde é muito mais bottom-up, e nesse ano a gente fez essa tradução da voz do cliente. E temos uma etapa de visão, de direcionamento, né? Esse termo direcionamento e estruturação a gente aprendeu com o Luzio, né? E onde a gente trabalha com o board, com os diretores de negócios, e vamos, então, para a estruturação em cima do Balance Scorecard, né, que nós temos usado sistematicamente. Então, o modelo de negócios não cabe aqui, né, já foi bastante falado. Esses são os modelos de negócios que nós temos hoje na organização, né, que a gente trabalha dentro das unidades de negócios. E a pesquisa, na verdade, né, visou a gente ampliar, né, a gente perguntava especificamente, em cima das necessidades dos clientes, o que a gente identificava como requirements, se eles reconheciam como tal, o quanto que a proposta de valor era aderente, né, a esses requirements, e eles reconheciam ou não, o quanto que a gente entregava aquilo que nós prometíamos na nossa proposta de valor, e também através de perguntas também sobre as práticas dos concorrentes, o que eles identificavam que os concorrentes faziam e que era diferente, né, do que nós fazíamos, que poderia ou deveria ser agregado, e também perguntas abertas, onde vieram diversas propostas de inovação. Foi uma parceria de estratégia com marketing, com TI, ambiente humano e as unidades de negócio, porque exigia um sistema parrudo para fazer isso. E todos os funcionários da linha de frente das 5 unidades de negócios, né? Foram 5 pesquisas relacionadas a um ou mais modelos de negócios. Então, isso daqui foi um pouco, né, do que eu já falei, né, do resultado. Isso daqui foi um pouco do timeline, né, e isso fez parte do nosso ciclo e foi espetacular. Nós tivemos uma aderência, né, quer dizer, aqui tem um número de respondentes vis-à-vis, porque as unidades de negócios elas variam, né, de quantidade de pessoas, né? Isso daqui é uma unidade de negócio maior, a unidade de construção, né? Aqui é a unidade de mineração, que também é maior. Mas nós tivemos, de uma maneira geral, uma aderência muito grande. Não era obrigatório a resposta, não era obrigatório participar, né? Mas nós tivemos uma adesão muito grande. E, como eu já adiantei aqui um pouco, né, rendeu panos para a manga, né, em termos de ajustes, no que a gente identificava como necessidade, proposta de valor, priorizações, né, e, enfim, como eu falei, a proposta colateral, né, foi um forte engajamento dos funcionários na estratégia. A gente tem, dentro do nosso Engagement Survey, tem uma pergunta, né, uma questão em cima:
quantos funcionários conhecem a estratégia, e o nosso percentual de favorabilidade é muito alto mesmo. Bem, eu vou finalizar, né, com uma sugestão que vocês acessem esse joguinho. Esse joguinho está no ar, eu recebi de 2 frentes diferentes, né? É um jogo que é The Evolution of Trust. Spoiler, porque eu vou falar, né, do final do jogo, so sorry, né? Mas é muito interessante. Foi o uso da teoria dos jogos, né? Daí foi meu filho que fez para mim. E o jogo, né, é utilizada a teoria dos jogos, né, para chegar às conclusões. Existem regras e diferentes perfis de jogadores. O jogador que sempre colabora na primeira, depois, a partir daí, ele repete o que o oponente fez. Mais basicamente, né, você pode trair ou cooperar. E você joga com a máquina, né? Você faz o jogo com a máquina. E, no início, os que traem saem sempre ganhando. E o jogo vai mudando os perfis de acordo com o resultado que vai acontecendo, né? Mas, a longo prazo, né, nenhum dos perfis é vencedor. E esse jogo veio, né, então, chegar a essa conclusão do quanto que é importante, né, para a gente ter mais sucesso, né, as interações repetidas, né, porque, na verdade, quanto mais você tem o conhecimento, né, maior a confiança, que você tem de trabalhar no win-win, né? Ele fala no non-zero-sum game, né? Alguém falou aqui um pouco sobre isso hoje também, né? Você trabalhar no win-win. E o quanto que a baixa comunicação dentro da organização, né, ou no jogo, ela dificulta mais o perdão, né? Porque o jogo vai trabalhando com esse conceito também, né? É claro que existem, né, outras variáveis aí no mundo real, mas ele faz uma relação, né, e o jogo começa falando isso, ele faz uma relação sobre a famosa trégua do Natal, né, de oponentes, né, que aconteceu em 1914, né, onde, apesar de toda a orientação para que, mesmo sendo Natal, não se baixasse a guarda, os 2 lados resolveram se encontrar na terra de ninguém, celebrar o Natal, trocar presentes, né? E pode ser uma mensagem naive, né? Mas eu realmente acredito nela, né? E temos trabalhado bastante em cima desse conceito, para começar, da própria diretoria executiva, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Bom dia, Sibeli. Alô, alô, alô. Está funcionando? Tá. Bom dia, obrigado pela sua palestra. Aproveitando o seu lado humano, e aproveitando também algumas frases aí do Luzio, do Pedro, sobre complexidade das empresas, eu queria saber o seguinte: como simplificar uma empresa onde os gestores são complexos? A pergunta de $1 milhão, né? Eu não sei se eu tenho a sua resposta, né? Esperava tê-la. Mas um pouco do que eu estive falando vale, né? Falando sério, né? Nós começamos um trabalho dentro da diretoria executiva, né? Onde nós decidimos nos reunir sem o presidente.
Porque o que acontece, né? Papai intermedia as brigas, né? Então, nós decidimos começar a fazer reuniões entre nós 4, sozinhos, procurando desenvolver mais a nossa confiança e a nossa colaboração, com o objetivo de descer isso para a organização, né? Isso é uma solução? Não, não é uma solução, né? Não é uma panaceia, mas eu acredito que algumas das questões mais complexas, né, que a gente precisa eliminar, né, principalmente frente a operações e corporativo, né? Um clássico, operações acha que o corporativo é muito complexo, o corporativo, as áreas corporativas acham que operações bagunça tudo, né? São uns idiotas, né? Não sabem como fazer as coisas. A gente precisa aproximar um pouco mais essas trincheiras, né? E essas trincheiras elas vão se aproximar mais com comunicação e com confiança. Então, é isso que a gente está buscando trabalhar lá de cima, e a gente dando o exemplo, o pessoal parar de dizer, não, estou alinhada com a Cibele. Não, cara, isso daí não é argumento. Vai dizer por que você quer fazer assim, e convença o outro lado, né? Não sei se... Mas é trabalho para uma vida. Cibele, obrigado pela palestra. Essa imagem ela precisa ficar fixada na nossa mente para combinar com aquilo que você, de fato, estão tentando fazer na empresa. É o desapego aos paradigmas, ou aos conceitos que cada um de nós tem, no sentido de buscar um equilíbrio e um objetivo comum, né? Que não é nosso, é da empresa como um todo. Eu não estou fazendo uma pergunta, mas eu não consegui me conter de fazer essa associação entre isso que está na tela e aquela corda quase arrebentando que estava na tua apresentação. Eu quero agradecer isso. Obrigada. Eu vou usar um exemplo, né, que o Alex estava contando para mim na hora do intervalo. O Alex está coordenando esse trabalho com os corporativos, que vão agora apresentar as operações, né, as suas propostas de simplificação, né? E um grande embate é que as operações querem crédito livre, né? Querem dar crédito para todo mundo. E o corporativo não quer correr todos esses riscos, né? E o Alex estava me contando um negócio muito gozado agora na hora do coffee break, porque ele está coordenando isso, né? A reunião, o Big Day, vai ser dia 18, né? E o Alex estava dizendo que o financeiro discutindo que não. Aí que o financeiro falou assim, imagina, vai ser que nem naquela propaganda do supermercado. O Carlão enlouqueceu, crédito para todo mundo. E a Cibele vai dizer, e tá barato, e tá barato. Isso virou uma brincadeira, né? Mas, de fato, você precisa entender por que o raio do camarada ele quer crédito para todo mundo e por que o outro lado quer proteger a empresa de riscos. A gente tem que chegar ali naquela terra de ninguém, né? Porque nem um lado está certo, nem o outro lado está certo. A gente tem que discutir, chegar na terra de ninguém, né? Está funcionando aqui o microfone. Só pelas perguntas que vocês fizeram, né, eu vou fazer uma complementação. A gente na realidade, a nossa instituição educacional, então a gente tem um complexo, né, de alunos, pais, professores e equipe de um modo geral. E nós, recentemente, eu acho que basicamente a sua apresentação foi sobre mobilização, que tem a ver com mudança, né? Então, nós fizemos recentemente uma semana sobre mudança, e nós nos baseamos em alguns modelos. A teoria da mudança é um modelo bem simples. O outro modelo é um modelo do Carol Dweck, que lançou um livro mais recentemente sobre mindset, mentalidade de crescimento e mentalidade inflexível fixa.
E o terceira fonte que nós trabalhamos foi de Howard Gardner, que tem um livro sobre Changing Minds, que é Mentes, foi traduzido em português, Mentes que Mudam. Eu acho que isso ajuda a gente compreender e trabalhar essa questão aí de mudança e de complexidade dessas interações. Muito obrigada. Oi, Cibele. Está funcionando, né? Obrigada pela tua palestra maravilhosa. Parabéns pela tua trajetória. Você falou 28 anos, eu acho, né? Eu queria te perguntar como é que você, que tem 28 anos numa mesma organização, vê duas questões que você mencionou em relação ao fato de que cada vez menos a gente vê trajetórias como a sua, né? Como é que você vê construção de confiança em um ambiente corporativo em que o turnover de executivos, em todos os níveis, tem sido cada vez mais rápido? Essa sensação de você investir em processos, criar esses níveis de confiança, muitas vezes que são emocionais, psicológicos, mais do que processuais. E aí vem aquela pessoa nova e você começa tudo de novo. E como você vê também o processo de inovação nesse mesmo cenário em que você se blinde dos aventureiros, né? Quer dizer, a inovação que é benéfica para a companhia no longo prazo e não para o currículo daquele executivo no curto prazo somente, né? É sempre uma combinação das duas coisas, claro, né? Mas como é que você vê essas contas? Você que está há tanto tempo numa mesma organização, como é que você vê essas duas questões? Bem, eu, antes da Sotrec, eu trabalhei numa empresa pública, 12 anos. A Sotrec, para mim, é moleza, né? Do ponto de vista de política e tal. Mas o que eu te diria, quer dizer, o que a gente tem feito, né? Eu procuro muito mesclar a entrada de gente nova com os longevos, porque, na verdade, nós somos uma organização que, né, na verdade, nós temos um conselheiro que hoje já saiu da empresa e que ele começou como estagiário. Nós temos um dos diretores executivos que também começou como estagiário. A gente é uma empresa meio escola, né? Então as pessoas crescem dentro da organização. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? De você ficar circunscrito e com o mesmo pensamento te povoando. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, né? Então a gente, já de algum tempo, a gente procura trazer gente nova, com pensamento divergente do nosso. Isto é importante para a inovação, né? Mas com os valores da organização, né? A gente, muitos anos atrás, a gente fez uma pesquisa com Gallup, em cima de strengths, né? O Gallup tem uma pesquisa fantástica, né? Um assessment fantástico nessa área. E eu fui no headquarters deles, né? Nevava pra caramba, e ele falou: teu maior desafio vai ser você ter um executivo que é espetacular em te trazer resultados, e você tem que mandar ele embora, e ninguém vai querer que você mande ele embora. Porque ele, mais do que um aventureiro, né, ele não se coaduna com os valores da organização. Então, a gente trabalha os valores muito fortemente, né? Então, esse aventureiro, né, com esse olhar tão individualista, ele vai ter pouco vez, porque a gente tem uma estrutura de avaliação das propostas de inovação, que é bom por um lado, é ruim por outro, porque não dá velocidade também na inovação, né? Mas tem uma proteção. Mas a gente é muito forte nos valores, né? Exatamente. O pilar processos é muito forte. A gente, quer dizer, para você
trabalhar a inovação, quer dizer, tem um frame, o cara vem, ele apresenta na diretoria executiva, a diretoria executiva dá o ok, vai embora então com essa ideia, né? E aí ele vai trabalhar em equipes multifuncionais e tal, mas passa por um wrap financeiro, né? Então tem uma amarração que ele não vai sozinho assim. É bom e é ruim, tá? Como tudo na vida. Boa tarde, obrigado pela palestra. Duas perguntas que eu gostaria de fazer. Ao longo desse trabalho que você fez essa fotografia da empresa, você se surpreendeu de, eventualmente, você ser também um agente potencializador dessa burocracia na empresa? Como é que você se enxergou isso? Segunda pergunta é sobre a questão do desapego. Qual seria seu máximo? Você falou de desapegar em relação a uma ideia, mas você desapegaria do seu poder na empresa, da sua participação, eventualmente societária, que pode ser grande, em nome de uma organização mais eficiente, de um acionista, ou um investidor, ou um fundo, que conseguisse tornar a empresa muito mais capaz do que ela é hoje, com você no poder? Caraca, acho que eu vou embora. Muito boa essa pergunta, muito boa. E esse eu diria que é assim, né, o desafio de quem se pretende ser, né, meio budista. Eu não vou me dizer que eu sou budista, mas eu procuro seguir uma linha filosófica. O nosso trabalho não é um trabalho religioso, né, é um trabalho mais filosófico do que outra coisa. É muito difícil, mas é um exercício diário de desapego de poder. O poder é inebriante. E eu tenho poder. Eu não tenho dúvida que eu tenho poder, né? Se eu me desapegaria, né? Como é seu nome? Antônio. Antônio, eu vou lhe dizer, eu inclusive cheguei a pensar nisso, né? Quer dizer, meus colegas às vezes querem um pouco me matar, né? Porque eles acham que eu posso ser um pouco, como é que é o nome daquele, né? Daquele que tirava dos ricos para dar para os pobres. Eu confesso que já teve algum momento, né, inclusive momento de crise. Nós somos estatutários, pode baixar nosso salário, por que não, né? Você está contendo, né, aumento de salários e tal, mas isso é um pouquinho, né? Isso daí não é eu abrir mão geral, né? Eu não sei, eu nunca fui posta à prova, mas eu tenho um perfil de risco. As pessoas têm perfis diferentes, né? O meu perfil é de risco. Então, eu estou com 63 anos, mas eu não teria o menor medo de começar do zero. Nenhum. Né? Inclusive, eu tenho esse tesão, né, de se acabar ali. Eu sou uma acionista minoritária, diga-se de passagem, mas aquilo ali, para mim, é muito, né? Mas eu não teria o menor problema, né, de começar do zerinho e vamos embora, vamos que vamos. Ver se eu tenho alguém para me acompanhar e eu vou embora. E, aliás, eu pretendo ir embora da companhia, né? Eu acho que eu preciso ir embora, eu preciso abrir espaço, né, para o pessoal crescer, né? E vou começar outra coisa. Se alguém quiser ir junto. Mas é uma pergunta difícil. Eu não sei se eu sou tão desprendida assim. Tomara fosse. Obrigada. Cibele, boa tarde. Parabéns, muito obrigado aí pela sua palestra. Em termos de... Você falou da motivação, que uma empresa, 5 anos antes de morrer, começou a desmotivação. Em termos de marketing motivacional, o seu grupo promove que tipo de eventos, de campanhas, para que os funcionários, os colaboradores, sintam aquele pertencimento, que eles se tornem empreendedores, que eles se identifiquem com o propósito? Quais são as principais ações de marketing motivacional?
É interessante isso que você coloca. Nós começamos a fazer um trabalho, virou moda, né, Customer Experience, e nós estamos nessa linha, né, não como modismo, né, a Caterpillar é uma grande mãe dos dealers, né, e ela traz as melhores consultorias do mundo inteiro, né? E eu tenho participado, o marketing está debaixo de mim também, né? E eu tenho participado de summits, participei agora, mês passado, de um summit de Customer Experience. E o que eu percebi, assim, e eu fiz uma apresentação nesse summit, né? E eram dealers, né? De todas as Américas, né? E nós... Vaidade é triste, né? Vaidade também tem que tirar, tá, Antônio? mas nós fomos os únicos dealers que levou uma proposta de employee experience before customer experience, né? Ou em paralelo, né? Mas eu não posso querer dar essa baita experiência positiva para o cliente se o meu funcionário não tiver tendo uma experiência tão positiva quanto para que ele entregue isso com o mesmo tesão. Então, quer dizer, isso daí é um momento, nós estamos esse ano trabalhando a Employee Experience, Customer Experience, né? Mas, na verdade, né, aquele statement de ser a melhor empresa para se trabalhar, quanto para se fazer negócios de forma sustentável, é um statement que existe há 15 anos. E a gente não bota na tela à toa, né? Nós trabalhamos duro dentro da área de ambiente humano, que a gente chama de ambiente humano, né? Que foi o nome cunhado pelo presidente, para que as nossas políticas, as nossas práticas, elas sejam aderentes a ser uma empresa bacana para se trabalhar. Nossos índices de clima organizacional dizem isso. Estamos longe de ser um espetáculo, né? Mas estamos o tempo todo atrás. Mas o Employee Experience foi uma grande sacada, sabe, da gente... Porque a gente tem um monte de coisa boa, a gente faz um monte de coisa boa, mas elas não estão sistematizadas, até mesmo empacotadas, porque para o cliente também é isso, né? O Customer Experience, na verdade, muitas vezes você dá maior visibilidade do que você faz de bacana para ele, né? E o Employee Experience, c'est la même chose, né? Você faz um monte, você tem as políticas, mas você não dá tanta visibilidade de tudo isso que você faz, né? Então, hoje, eu poderia te dizer que o Employee Experience está sendo a nossa grande prática. E isso sem dinheiro, né? No momento de crise, né? Vai ter que criar para caramba. Isso é bom também.